Uma excelente tarde a todas e a todos. Ah, os sonhos, eles têm um significado bastante interessante na nossa vida. É o momento que nós repousamos o nosso aparelho físico, mas naturalmente a nossa inteligência, o nosso espírito permanece em extrema atividade. Muitas vezes nós ficamos vinculados a sonhos ligados às nossas situações do dia a dia, aqueles momentos, às vezes, de maior tensão, preocupações específicas. Mas em outros momentos, nós acabamos tendo um deslocamento mais intenso da nossa presença próxima ao corpo físico e fazemos as nossas viagens de oportunidade. Conseguimos enxergar algumas coisas, escutar outras, participar muitas vezes de momentos de muito aprendizado. E quando nós retornamos para o corpo físico, nós não temos aquela nítida impressão de tudo que nós vimos ou presenciamos. Mas nós sentimos que alguma coisa ficou gravada e aprendida no nosso íntimo. E é exatamente sobre isso que eu vou falar num sonho específico que me deu assim uma sensação de que valia a pena falar a respeito, porque acaba esclarecendo bastante uma série de situações que nós procuramos responder ou discutir sobre o nosso campo mental, o que fabricamos na nossa mente, que tipo de saúde ou enfermidade nós agravamos com os pensamentos e com as intranquilidades. Porque, na verdade, o corpo físico, ele recebe uma ação reflexa do nosso campo mental, da nossa inteligência espiritual, da nossa essência maior. E o sonho foi o seguinte: eu chegava numa cidadezinha, uma cidade bastante arrumada. Ela tinha umas construções tipo padrão, mas bem ajeitadas, nada de exuberante. Era uma cidade comum de algum lugar que muitos de nós conhecemos, quem sabe. E ela era rodeada por um lago muito grande, muito grande. E o lago ele não era translúcido, ele tinha lá a sua dificuldade de perceber o fundo. Mas o que é que chamava a atenção? É que a população que transitava nessa cidade, ela se apresentava no meu sonho com uma clareza muito grande do campo mental de cada uma dessas pessoas. E isso, naturalmente, é que me marcou e me deu essa vontade de passar para vocês fazerem também as suas reflexões. É que o campo mental dessas pessoas, quando ele baixava o nível, que ele ficava enfermiço, intranquilo, de angústias, de uma série de situações que a gente percebia preocupante, surgia desse lago, subia como se fossem umas larvas borbulhando, e essas larvas, ela com vida própria, elas eram sugadas por esse ambiente mental dessas pessoas que estavam nesses processos de angústia. E aí então elas orbitavam na mente dessas pessoas e se fortaleciam. É como se elas estivessem se alimentando desse processo de negativismo. Quando essas pessoas eram chamadas a melhorar o seu padrão vibratório, a gente percebia que essas larvas sofriam uma retração e retornavam para esse lago e elas desapareciam no fundo desse lago. Ou seja, o campo mental ia buscar a vida de intranquilidade ainda existente nessas larvas. E eu perguntava: e essas larvas não morrem nunca? E aí a resposta que eu tinha na minha mente era o seguinte: não, nada morre. Tudo tem vida, tudo se transforma, tudo é um processo que usufrui umas coisas das outras. O nosso campo mental, quando ele baixa o nível, ele alimenta outras formas de vida que necessitam desse campo pesado e denso de energia para poder sobreviver. E nesse processo, incrível que pareça, ele sofre
um trabalho também evolutivo, porque à medida que a gente abranda o campo mental, que a gente se torna saudável no campo mental, nesse exercício difícil que é de mente positiva e mente com negativismo, ela também sofre um processo evolutivo. Então essas próprias larvas, elas vão também sofrendo as suas transformações e seguindo também a sua trajetória evolutiva. Então isso é muito importante a gente refletir e pensar. Por quê? Em resumo, não nos aprofundando mais nesses processos de vida em todas as dimensões, em todos os campos de energia, nada é eliminado. A gente tem que criar forças de controle para que a gente também auxilie aos próprios seres que estão também em processo evolutivo nas suas diversas dimensões. Então, era passar para vocês essa reflexão, talvez para deixar no ponto final o seguinte aprendizado: mente positiva é saúde. Mente saudável é saúde, é determinação, é equilíbrio, é vida mais oportuna. É lógico que nesse processo evolutivo que também nós estamos, o ir e vir, o desencarnar e o reencarnar faz parte ainda. Nós não conseguimos ainda sublimar e talvez a gente ainda demore muito para conquistar essa possibilidade de estar num ser com vida já, sem essas necessidades do ir e vir, e usufruir do próprio campo material que nós recebemos e o processo natural do passar do tempo do que nós chamamos o envelhecimento da estrutura carnal. Mas vamos alimentar o nosso campo mental de forma positiva, para que essas larvas e formas pensamento, elas possam retornar para esse lago simbólico e ali também elas sofrerem os benefícios da nossa vibração positiva. Vamos ser úteis a nós e a todo o universo, vibrando sempre de forma positiva, para que a gente tenha bom ânimo, coragem, determinação e muita força de crescimento, porque é isso que a vida pede de todos nós. Era essa a reflexão.